pra mim é inevitável, tá ligado? É fugir pra música, tá ligado? Tudo que acontece na minha vida eu corro pra música, seja bom, seja ruim, eu me encontro na música. Tanto seja ouvindo música como fazendo música. Mas eu acho que o que a gente tem de privilégio não é o poder se expressar, mas é ter pessoas pra ouvir. Então, isso é difícil de conseguir. Sempre gostei de música, instrumentos, de cantar. Eu lembro que eu jogava muito Rock Band com a minha família e a gente tinha todos os instrumentos do Rock Band do PS2. E puta merda, era tão legal jogar e tocar a bateria, cantar no microfone do Rock Band. E eu acho que começou por aí. E daí eu acho que quando a gente se conheceu, foi e é um dos pilares principais da nossa relação, o gostar de música. Não de um gênero específico, mas gostar da música de todas as formas que ela é. E eu acho que, acima de tudo, a gente ainda só se diverte muito fazendo, o que é meio... É realmente meio bizarro, assim, pensar que a gente, indo fazer show em outras cidades, em outros estados ou não, a gente estaria fazendo o que a gente está fazendo. Vocês acham que a relação de vocês com a arte, no geral, ela mudou? Ela se tornou algo meio comercial, obrigatório? Ou vocês acham que a forma que vocês enxergam isso ainda é a mesma, desde sempre? Acho que muda um pouco no sentido, tipo assim, você fica um pouco mais autocrítico das músicas, no sentido, tipo, você quer que as músicas dê certo, tá ligado? Eu acho que essa música é hit, eu acho que essa música devia ser um single. Então você começa a pensar mais nesses tipos de formato, assim. Mas eu acho que a gente é muito livre, graças a Deus, tá ligado? A gente faz o que a gente quer sempre, assim. Eu acho que o sentimento de se ouvir música no disco, ele é uma experiência muito maior do que ouvir uma música no Spotify, com certeza. Mas eu sinto que essa relação do artista com o público, ela se aprimorou com a internet. Tipo, todo mundo conhece a gente, sabe da nossa vida. Tipo, às vezes eu chego em algum rolê, assim, algum show, e as pessoas perguntam, tipo, da minha vida pessoal, sabe? Tipo, tem essa conexão muito maior do que com um artista que ele só lança um disco e você vai lá e você compra o disco na loja. Nossos ídolos, eles são pessoas, heróis malucos, abençoados, sendo que não, são pessoas normais como a gente. E eu não acho que a popularização do digital, ela exclua o analógico. Na verdade, são coisas que ainda coexistem. É só a diferença do que é mais popular. E, na verdade, eu acho que essas acessibilidades digitais, elas são muito boas pra gente como artista, elas são muito boas pra música. Antes você conseguia contar a história de uma música no vinil. E hoje você pode contar a história de uma música num vinil, num CD, num clipe, no Spotify, no Instagram. No geral, o artista ainda consegue se expressar e o público consegue receber isso de uma forma mais democrática, de certa forma, porque o vinil é muito mais caro do que ouvir no Spotify. E eu acho que, tipo assim, muito do meu processo de expandir gosto foi ouvindo álbuns, no sentido, tipo assim, você vai ouvir um álbum na íntegra, tem música que você não vai gostar de cara, mas você vai ouvir ela, sei lá, 10, 15 vezes e você vai começar a ver muito valor nela, sabe? E valor conceitual em relação às outras músicas e tal. Então eu acho isso muito foda. Por outro lado, eu sinto que, tipo, algumas coisas do digital são muito positivas. Eu acho muito engraçado, tipo assim, o TikTok, o que ele fez com a música, no geral pode ser negativo, mas eu acho muito foda ver umas músicas viralizando, tipo assim, Little Dark Age do MGMT, sabe? Tem umas músicas muito bizarras, ou sei lá, pouco pop na teoria, sei lá, Breezy Blocks do Alt J, tipo, são músicas que eu não chamaria de pop, sabe? Mas elas ganham um valor estético e um valor cotidiano também, que as pessoas realmente começam a gostar dessas músicas, sabe? Então, é bizarro pensar em como tá tudo se transformando. Tem os lados negativos, tipo, tem gêneros que eu não consigo me aproximar porque eles não funcionam com base em álbum. Então, sei lá, o trap, a maioria é single, sabe? Sei lá, sertanejo, acho que hoje em dia também é, tipo, tudo single, sabe? Tipo, Malemar tem EP, entendeu? Então eu tenho essa dificuldade, mas é porque eu sou chato, sei lá. E eu gostaria que as pessoas, no geral, ainda tivessem essa visão do álbum como uma declaração artística por inteiro, sabe? Mas eu acho muito foda como o digital dá esse acesso e dá a oportunidade de colocar diferentes tipos de música no cotidiano, sabe? Saindo um pouco desse assunto, eu queria falar com vocês sobre o que a gente propôs, né? A gente entregou uns discos pra vocês, pediu pra vocês selecionarem alguns que marcassem vocês, e eu queria que vocês falassem um pouco do porquê vocês selecionaram e como eles marcam vocês. Vamos fazer na ordem? Eu escolhi os 2 discos que mais marcaram
da coleção The Smiths Heart Full of Hollow, porque é um disco que me lembra a minha mãe, uma moça que nasceu no interior e cresceu no interior de Minas Gerais, e mesmo assim se conhecia The Smiths. Então esse negócio da música juntar gerações eu acho que é uma coisa lindíssima. E o segundo, o Los Hermanos, self-titled deles, porque eu acho que trouxe uma nacionalidade muito bonita pro rock do Brasil e tal, conseguiu trazer temáticas interessantes de circense, de carnaval, que eu acho que é um assunto tão legal assim, é um disco muito carioca de se ouvir. E tem músicas fodas, Azedume, Primavera também, e claro, Ana Júlia, Pierrot, são, assim, eu gosto bastante desse álbum, gosto bastante. Eu escolhi primeiro Talking Heads, True Stories. Eu não conhecia muito bem Talking Heads, eu ouvia só o 77 lá, por causa de Psycho Killer, né? E daí um dia eu vi o Tom York falando, né? Porque nesse álbum tem a música Radiohead, né? E daí eu fui ouvir e foi um dos álbuns que eu mais ouvi na minha vida. Tipo, é uma aula de produção musical, né, do David. É muito, muito bonito esse disco. E o Grace também ouvi muito por também ser uma grande aula de produção do Andy Wallace, com baterias lindas, guitarras lindas, os vocais absurdos também. E Last Goodbye, Mojo Pin, são, acho que as músicas mais bonitas que eu já ouvi. Eu escolhi o In the Aeroplane Over the Sea. Eu acho que ele é um álbum que ele me marcou muito, porque ele foi um dos primeiros álbuns, um dos primeiros que as pessoas ouvem quando estão entrando na música, nesse quesito de conhecer mais a música em si. Ele foi um dos primeiros que eu ouvi. E ele é uma aventura, né? Ele é uma aventura do começo ao fim. E eu sempre enxerguei ele muito desse jeito de aventura. E pra mim ele era um álbum super épico. Mas o que me agrada muito nele é como que parece que ele tem facetas tão diferentes. Tipo, ele tem características marcantes, muitas características marcantes nele. Tipo, eu lembro que uma vez eu fui conversar com um amigo desse álbum e ele falou, é aquele álbum que o cara canta desafinado. E realmente, mas aí é a primeira vez que eu enxerguei esse álbum, é o álbum que o cara canta desafinado. E daí eu fui falar, sei lá, qual a Lesão disse? A Lesão falou, é aquele álbum que tem a história do cara Danny Frank. E tem tantas histórias e características desse álbum. E eu acho isso incrível, eu acho que é uma aventura. Isso é muito legal. Aí eu escolhi o Twin Fantasy também. Cara, eu acho que eu, igual os meninos, esse álbum, infelizmente, meio que narra a minha vida. Infelizmente ou felizmente, existem muitas coisas nesse álbum que são congruentes com o que eu penso e a forma que eu enxergo a minha vida e a vida em si. E é tão legal que uma pessoa de tão longe escreveu coisas que são tão verdades pra mim, pra nós, adolescentes pandêmicos. E cada vez que eu ouço é uma razão pra se identificar diferente. E eu acho que, apesar de me agradar pessoalmente, ele também me agrada muito musicalmente. Tipo, realmente são canções muito boas. Apesar de não ser tão bem produzido assim, eu gosto dessa essência, que mesmo que ele não tenha uma produção incrível, ele tem uma produção autoral e ele consegue demonstrar o seu valor nisso, tá ligado? E essa é uma das graças principais desse álbum, é essa crueza, essa verdade que é a vida. Ok, o primeiro álbum que eu escolhi foi o Melofobia, do Cage the Elephant. Eu lembro, tipo assim, a minha família era muito Rock Wings, e teve uma época lá em 2016, 2017, que eu comecei a me aventurar no mundo do indie. Que pra mim era muito alternativo já e tal. E eu lembro, tipo, eu tinha escutado Arctic Monkeys, visto o clipe de Do I Wanna Know. E daí, bem na época que eu conheci o Ale, ele me mostrou Code, que não é desse álbum, é do Tell Me I'm Pretty. E eu lembro que eu ouvi a primeira vez e falei, nossa, isso daqui é muito estranho, que merda, tá ligado? Mas, tipo, eu sinto que o Cage foi uma das principais bandas que fez eu começar a ver música de um jeito mais amplo e diferente, sabe? E eles são muito autorais, sabe? Talvez não mais, mas nessa época eles eram, sabe? E o Melofobia é um álbum muito foda, porque hoje ele é um desses álbuns que eu cheguei a comentar do TikTok e tal, tipo, ele tem muita música irritada, etc. Só que todas as guitarras nesse álbum são, tipo assim, completamente distorcidas, estridentes e até psicodélicas, sabe? Tipo, ele é meio gritante, ele é muito cru, sabe? Eu acho isso muito foda. E
falando também sobre a diferença do físico pro digital, eu acho que esse álbum é um grande sintoma disso, porque o maior hit dele é o Cigarette Daydreams, que é a última música do álbum, né, originalmente, e ela simboliza muito porque ela é a música mais acústica do álbum, né, menos distorcida e tal. Então chega no fim do álbum, tem essa música, uma puta catarse, um puta respiro e tal. E daí no digital, eles mudaram uns anos atrás e colocaram essa música como primeira do álbum nas plataformas, tá ligado? Se você quiser ouvir na ordem, você tem que criar uma playlist, tá ligado? E eu sinto que isso quebra muito com o conceito catártico do álbum, sabe? Da experiência de ouvir o álbum. Acho isso muito triste. Mas esse álbum é muito foda mesmo. E o segundo álbum que eu escolhi foi o Ants From Up There, do Black Country New Road. É bem recente. Eu acho que eu argumentaria que ele é, sei lá, talvez a última grande obra recente da música, Magnum Opus, assim, alguma porra dessa, sei lá, é um dos álbuns da minha vida, sabe? Eu acho insano. Eu lembro que, sei lá, as 3 ou 4 primeiras vezes que eu ouvi, quando chegava em The Place Where He Inserted the Blade, eu chorava que nem um bebê, tá ligado? É muito lindo e é muito autoral. E tem uns momentos desse álbum que parece, tipo assim, música de filme da Disney, da Pixar, sabe? Só que é, tipo, com ele falando da Charli XCX, falando da Billie Eilish, sabe? Tipo, muita gente fala do quão bom escritor ele é pela poesia dele, mas eu acho que a coisa que eu mais curto do Isaac Wood é o quanto ele consegue colocar conceitos toscos no meio de poesias tão lindas e fazer sentido, sabe? Esse álbum é doideira, ele é muito foda, é muito sentimental, muito melodramático, e ele marcou minha vida e marca até hoje, assim, tipo, muito foda, muito foda. Alguém quer falar alguma coisa? Tá? O assunto não tem muito a ver, mas é ainda sobre vinil e tal. Assim, eu vejo que, um pouco olhando a história da música agora, existiu uma mudança não só do jeito que se consome música, mas do jeito que a indústria vê a música. No sentido do que, antigamente, os acordos entre artistas e gravadores eram baseados em venda de disco, venda de CD, venda de vinil, e era totalmente cercado no ponto de que você produzia um álbum, você fazia um álbum legal e você esperava ele vender nas lojas de vinil, de CD e tal. Hoje em dia, como essa lógica mudou, a questão que se observou das gravadoras grandes é que não se ganha mais dinheiro com vinil, não se ganha mais dinheiro com CD, e essa margem de lucro que está faltando, eles acabaram repondo em outras áreas do music business, né? Então, por exemplo, assim, hoje em dia tem contratos de 360 graus, que é basicamente a gravadora vai pegar uma porcentagem de tudo que o artista vai gerar, no sentido de imagem publicitária do artista em si, tipo, se ele aparecer, a marca do artista em si, a gravadora vai acabar captando essa parte. E vamos dizer assim, de certa forma, essa transição do analógico para o digital afetou bastante o artista, porque a lógica agora é muito mais exploratória das gravadoras em cima do artista. Só que, enfim, tem essas qualidades e coisas negativas, mas, em geral, foi democratizado a arte um pouco mais do que era antes, que ainda assim é uma parte positiva dessa história toda. Então, acho que é isso. Queria agradecer vocês pela oportunidade, achei muito foda, tô muito feliz e é isso. Obrigado.